Olá, amigos pacificadores, paz e bem a todos. Esse vídeo é uma reflexão, como todos, mas é uma reflexão um pouco mais profunda, nesse momento em que nós vivemos, onde as pessoas, o mundo se divide e ouvindo opiniões aqui, ali, assistindo, lendo a respeito sobre todas as coisas que têm se mostrado. Eu tenho buscado também um entendimento sobre tudo isso e, e percebo que existem muitas opiniões divergentes, opiniões atacando uns aos outros. E claro que eu também quero dizer que isso diz respeito a todas as coisas, não somente ao momento em que nós estamos vivenciando nesse instante. E aí, me perguntando a respeito disso, eu busquei a seguinte questão: qual é a verdade? E a verdade tem muitas faces para as pessoas. As pessoas têm em si a verdade diante dos fatos, diante de evidências, diante de argumentações, e todas as argumentações sempre têm um grau de, de polaridade muito extremo. Todo mundo, ao mesmo tempo, vem com a sua demonstração da verdade. E isso, ao mesmo tempo que confunde, faz com que a mente, com que o o o entendimento, né, daqueles que estão buscando e que também estão recebendo essas informações o tempo todo, cria uma certa angústia e cria também uma certeza, cria também convicções, pensando sobre aquilo que é certo e aquilo que é errado. E se nós formos buscar a compreensão do certo e do errado, nós vamos lembrar da dualidade deste mundo, né? Que certo e errado são pontos de vista. E eu não quero, de forma alguma, relativizar, mas nós temos que lembrar o seguinte: onde está a verdade? E eu só conheço uma fonte da verdade. Não sei se existe outra. Para mim, pessoalmente, a única fonte da verdade é Deus. E pensando sobre isso, eu me dei conta de que eu não conheço a verdade de Deus por inteiro. Eu tento seguir a verdade ensinada de Deus, a verdade revelada de Deus. E quando eu falo revelada, eu não estou falando da revelação que veio através de outras pessoas, mas aquela revelação que vem individualmente, aquela que todos nós, em algum momento, recebemos de Deus, sob quaisquer aspectos. E sei de uma coisa: temos, se acreditamos em Deus, se temos Deus acima de todas as coisas, antes de tudo, se Deus está acima de todas as coisas pessoalmente, é preciso que eu busque a verdade nele. E então, dentro desse processo de reflexão, eu estava sentadinho e vi do meu lado uma, uma, uma pequena plantinha com umas florezinhas tão pequenas que eu nunca tinha visto antes, eh, coloridas. Eu nunca tinha visto flores tão pequenas naquele instante, eh, anteriormente.
E eu fiz um pedido bem profundo. E eu pedi: Deus, revela para mim a tua verdade. O que o Senhor deseja que eu saiba? O que o Senhor deseja no coração de cada pessoa? Qual é a tua verdade? Qual é a verdade que vem de ti? E se existe outra verdade maior, não vem dele. Aliás, não existe uma verdade maior que a dele. E esse é o ponto. E pensando em todos os ensinamentos espirituais, eu também me dei conta de que eu não posso me apegar à versão daquilo que eu acho, do que os outros acham, das argumentações das pessoas, que podem até servir para este mundo em determinado momento, tanto de um lado quanto do outro. Argumentações, aliás, são isso, né? São uma maneira de criar uma, uma, uma identidade factual para que aquilo sirva a um propósito dentro deste mundo de dualidade, que certamente essas realidades, essas argumentações não são a verdade, são só argumentações que podem convencer as pessoas que já estão pesando o seu entendimento ou a falta do entendimento para isso ou para aquilo. Então, se eu abraço um tipo de argumentação, seja essa argumentação religiosa, seja essa argumentação política, seja essa argumentação intelectual ou cultural, ou de que grau for, se eu abraço qualquer tipo de argumentação, eu ainda estou abraçando algo que vem da dualidade. Isso não significa que eu esteja certo. Isso não significa que eu esteja errado. Mas certo e errado neste mundo não nos serve se nós queremos conhecer a verdade de Deus, a verdade, a única verdade. Alguns podem até mesmo também argumentar com as minhas colocações de que, bem, lá vem ele, né? Ele não quer pôr os pés no chão, quer ficar em cima do muro. Então, eu perguntaria para essas pessoas se elas querem estar com Deus, se elas querem conhecer a verdade dele, se elas querem saber profundamente dessa revelação que pode nos levar a abrir os nossos olhos e abrir o nosso coração de tal maneira que tudo que nós consigamos ver, que tudo que a gente passe a enxergar dentro desse universo de acontecimentos no mundo consiga se mostrar como uma ilusão das emoções, uma ilusão das mentalidades, uma ilusão dos poderes, né? Dos poderes que querem que as pessoas fiquem se colocando umas contra as outras. Claro que existem coisas ruins acontecendo e sendo feitas. Claro que existem os mocinhos e os bandidos. Claro que sim. Mas quem sou eu? Quem sou eu diante do mundo e de tudo isso para colocar o peso de um lado ou de outro? E não é lá vem ele outra vez para ficarmos em cima do muro. É claro que o mal precisa ser corrigido, mas é um mal dentro de nós antes de tudo. Então, eu peço nessa reflexão que vocês ponderem, que nós possamos ponderar e fazer intimamente, pessoalmente, esse questionamento a Deus, que responde quando nós o buscamos. Deus, qual é a
tua verdade. Qual é a verdade? O que o Senhor deseja que eu saiba? O que o Senhor deseja que os seres humanos saibam, para que nós não estejamos uns contra os outros, porque eu tenho certeza de que Deus não vai colocar a sua mão para pesar sobre os, os ombros e as vidas, de forma que as vidas sejam menosprezadas. Tampouco vai dar poder, vai dar do seu poder para que aqueles nesse mundo que detêm o poder arrastem junto com as suas vontades as pessoas que estão argumentando, que estão perdidas, que estão com as suas certezas ou que não têm certeza de absolutamente nada, porque uma coisa é muito certa: a verdade que nós proclamamos individualmente, intelectualmente, não é a verdade, a verdade. É o nosso ponto de vista diante de tudo. E eu não estou pesando para nada. Eu gostaria que essa reflexão servisse para que as nossas mentes se abrissem e buscassem o posicionamento do amor, o posicionamento da paz interna, da paz equilibrada, da paz de espírito, que nós sejamos conciliadores, que nós sejamos pacificadores, que nós sejamos aquilo que Deus fez em nós, daquilo que Ele criou em nós para que realmente nos tornemos. E para isso, eu não posso nem alegar e nem me justificar, nem com as palavras de outros, nem com o que está escrito, nem com o que foi falado, nem nada. Eu tenho que buscar realmente coerência, a coerência do amor, porque eu também não sei o que é justiça. No meu entendimento razoável, justiça tem a ver com equilíbrio, mas é preciso que o divino revele para cada um de nós. Então, essa reflexão é um convite para que você individualmente questione com o coração aberto, sem a angústia do mundo, sem as confusões do mundo. Questione ao divino, peça ao divino, peça de coração, de alma. Deus, universo, amor eterno, qual é a verdade que o Senhor deseja que o meu coração conheça? Qual é a tua verdade? Para que eu siga, porque a tua verdade, ela não é temporal. Ela serve para todas as coisas. Ela está acima de todas as coisas. Mostra-me, ensina-me, para que eu possa ajudar aos homens, para que eu possa ajudar as pessoas, para que eu possa me ajudar, para que nós possamos construir pontes ao invés de muros neste mundo. Isso é sério, isso não é uma reflexão inocente. E eu peço, não para que você que está aí assistindo agora faça uma reflexão sobre minha postura de refletir sobre isso, mas para que você reflita sobre o convite que eu te faço de buscar a verdade em Deus. Paz e bem para todos nós e para toda a humanidade. Até mais.